gostaria de iniciar a conversa desta noite relembrando a cada um de nós que dia 20 passado completamos aqui a nossa casa, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, 110 anos. Que bom que nós fazemos parte desta família. Então damos graças à vida por ter nos dado tanto, a oportunidade de estar aqui, trabalhando, conhecendo cada um de vocês, trocando, aprendendo, porque é assim que se faz a unidade numa casa espírita. E dando início à conversação desta noite, eu lembro o 8º mandamento, né? Na lei mosaica há 10 mandamentos. E o 8º mandamento muito me chama a atenção, porque ele diz assim: não roubarás. Não roubarás a alegria daquele que simplesmente olha a vida com tanta graciosidade. Porque, por vezes, com palavras impensadas, nós puxamos o tapete daquele que está tendo uma alegria de sonhar, uma alegria de construir os seus sonhos. Eu me lembro da minha infância, há uma época em que a gente gosta muito de ajudar as mães em casas, né? Quando a gente é novinha, 5 anos, porque depois a gente não quer mais ajudar. E eu lembro bem que eu quis arrumar a cozinha lá em casa. E a mãe deixou, então vai lá arrumar a cozinha. E eu lavei, sequei, estava do meu jeito. E no final eu meio que enrolei o pano de louça e joguei num canto e achei que a cozinha estava limpa. Aí a mãe chegou e disse: meu Deus, o que é isso? Era pingo por tudo. E disse: minha filha, o que é que tu fez? Eu lembro muito desse dia. Porque nessas pequenas coisas do dia a dia, muitas vezes a gente armazena esses dados, né? Puxa, o que eu fiz de errado? Então, ter esse cuidado, não só com as nossas crianças, com aqueles que convivem conosco num dia a dia, é essencial para que a gente não roube a alegria dos nossos pequenos e dos nossos maiores. Não roubar a esperança e o sonho, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e diz: você não vai conseguir. Como que não vai conseguir? O nosso papel é impulsionar, é instrumentalizar, é fazer com que cada um descubra a potência divina que nós somos. E às vezes nós também roubamos esse sonho e esta esperança. Portanto, os irmãos trabalhadores aqui desta casa, tenhamos o cuidado com as nossas palavras, com os nossos gestos, com o nosso olhar, às vezes tão crítico. Por mais que às vezes a gente diga: mas eu não falei nada, mas o olhar comunicou, o olhar falou. Cuidemos de sermos mais amáveis, mais afetuosos, e isso será muito bem, porque aquilo que a gente passa para o outro, nós vamos recebendo em contrapartida, e isso é viver de maneira mais plena. E agora, então, depois dessa introdução, eu gostaria de desenvolver um breve olhar sobre a nossa vida atual, os dias que nós estamos vivendo, e fazer uma retrospectiva. Há pessoas que conseguem lembrar dos primeiros anos da vida, mas neste momento, que cada um de nós consiga relembrar de escolhas importantes nas suas vidas, de escolhas que nortearam a nossa existência. E por mais que muitas vezes, às vezes em grupo de estudo, ou quando temos uma liberdade de conversação maior, muitas pessoas dizem: mas nem tudo eu escolhi na minha vida. Cuidado, porque aquilo que você não escolhe, alguém vai escolher por você, ou então a vida vai te impor. Então nós somos responsáveis também até por não escolhermos, porque aí nós não temos o direito da opção, de dizer: meu ônus
e meu bônus. Então, e muitas pessoas dizem também, mas Silvana, o que adianta? Vamos reviver fatos do passado de 10, de 15, de 20 anos atrás, porque a gente não tem como remontar o passado, mas eu não rememoro o passado com a finalidade de revivê-lo, mas com a única função que o passado tem, de aprender, de nos ensinar a viver um presente melhor. Rever, isto serviu? Ok, isto não serviu, eu não quero mais para mim. Porque por vezes nós ficamos revivendo modelos educacionais, modelos familiares, modelos morais que não nos servem mais. E aí nós tornamos a nossa vida o quê? Pesada, um fardo pesado. Por isso que às vezes nós temos que nos tornarmos espectadores da vida. Assim como vocês estão sentados, trocando olhares para comigo, silêncio para com cada um de nós, é indispensável que nos sentemos na plateia do nosso palco, da nossa história, para nos posicionar melhor, para rever o nosso script, a história da nossa vida, porque nós temos o direito, mas acima de tudo o dever de desenvolver a autonomia, de construirmos a nossa própria vida. E será que nós estamos aptos para isso? Às vezes eu confesso que eu tenho vontade de sentar no banco e pedir para que alguém organize a minha vida. Vai lá, organiza, diz o que é para fazer, que eu vou fazer. Porque às vezes a gente tem medo, não se acha tão competente para tal, mas não adianta. A vida é um processo individual de evolução. E até que tenhamos alguém que vá alguns passinhos na frente, ou alguém que vá ao nosso lado, mas o nosso caminhar é próprio. Então nós temos que identificar nossas potencialidades, as nossas dificuldades, para que a gente possa viver um pouquinho melhor. Mas aonde é que começa essa reestruturação reencarnatória? De sonhos, de metas, de ideal de vida, de construção familiar, é lá no plano espiritual, pessoal. Então, toda a nossa programação reencarnatória, ela é traçada, né? Os fatores importantes e indispensáveis para a nossa atual existência lá na pátria espiritual. E olha só, nós somos ajudados por espíritos elevados no nosso programa reencarnatório. Eles sentam ao nosso lado e dizem, vamos lá, Silvana, o que é indispensável para a tua vida, o que é indispensável para a vida de cada um de nós, para que a gente possa evoluir. Então lá a gente traça, né? E às vezes a gente traça sonhos de vida tão belos, né? Acha que é tão capaz de concretizá-los, e ao reencarnar, nós passamos por um véu do esquecimento e às vezes a gente se distancia muito, né, do nosso projeto reencarnatório, e por vezes, até em plena maturidade, nós caímos num vazio existencial, e aí a gente se pergunta, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? Qual a minha função? Por que eu reencarnei? Afinal de contas, qual a minha função neste universo, neste mundo? E eu vou dar uma boa notícia. O Evangelho, que é uma boa nova, né? E vem dizer para nós, observe a grandeza de cada um de vós, filhos de Deus. Todos nós temos uma missão, e todos nós às vezes temos muito mais do que uma missão. Tudo que nós executamos tem que ser um trabalho de excelência. Se no momento, agora eu estou desenvolvendo, cuidar do bebê, do filho, que eu faça com carinho, que eu faça com amorosidade, é a minha missão neste momento. E se em outras é a missão profissional, ou muitas vezes a vida nos dá uma pluralidade de tarefas e que a gente desenvolva essa tarefa muito bem, que a gente desenvolva as tarefas com afetividade, com amorosidade. Hoje de manhã eu acordei
eu estava com muito sono, olhei para o céu e disse, nossa, que dia lindo, mas eu tinha que trabalhar, eu fui trabalhar. E eu disse, graças a Deus, que beleza, né? Tantas coisas boas para a gente trocar, ficar aqui trabalhando e depois vou lá no Amor e Humildade, vamos conversar um pouquinho com o pessoal. Porque às vezes nós nos embotamos, né? E achamos, que desagradável isso, desagradável aquilo. Então pare um pouquinho, refaça o dia quando ele não está muito bom. Porque se nós já começamos de manhã mal-humorado, corremos o risco de terminar o dia assim. E um dia numa existência não dá para desperdiçar. Porque a vida, pessoal, de uma maneira assombrante, passa extremamente rápido. Vocês perceberam que até os 15 anos de idade, às vezes a vida custa, né, Márcia? E a gente, quando a gente completa 15, daqui a pouco vem os 18, meu Deus, os 30 bate a porta, e aí eu nem vou falar mais, porque aí só assombra, né? Porque é muito rápido. Então, pessoal, não dá para perder. Se não dá para perder um dia, nem uma hora, nem um momento, vamos fazer o nosso melhor. Então, observar as nossas habilidades, porque somos seres integrais, somos seres criados rumo à perfectibilidade. Então, qual a luz que brilha em ti? Qual a luz que brilha em ti? É indispensável a gente saber quais as habilidades que eu mais tenho. Porque se nós estamos encarnados, não é só para desenvolver as habilidades inatas. A pedagogia comparada dentro da doutrina espírita nos chama a atenção. Se você nasceu com habilidades inatas em ciências exatas, na linguística, na arte de pintar, da musicalidade, da dança, mas observa, você tem habilidades que às vezes estão adormecidas, mas com a troca, o convívio, o meio onde você está inserido, ele é propenso a te desenvolver um ser integral. Então, aqui brevemente eu gostaria de saber quem faz contas bem, quem se dá bem nas ciências exatas, por favor. Ô, gente, tem um que fez assim, é assim, né? A matemática, o que é abstrato nos assusta um pouquinho, né? E quem gosta de escrever, quem gosta, pessoal? Que bom, é isso. Quem gosta de pintar? Eu não olhei para a nossa tribuna, alguém está levantando? Ninguém está levantando, Gerson. O Gerson tem o dom da oratória, quase que eu passei a palestra para ele hoje. Então, quem gosta de dançar, pessoal? Já levantou mais os dedos, né? Quem gosta de cantar no banheiro? Dona Geni? A Dona Geni está ali quietinha. Mas então, pessoal, eu gostaria de dizer para vocês que isso são inteligências, potencialidades. Muitas vezes, quando nós temos filhos pequeninhos, somos chamados lá no colégio pela professora, e a professora diz assim, mãe, o teu filho não está bem. Não está bem em matemática, né? Ele não está desenvolvendo, mas aí a gente tem que questionar um pouquinho, como é que ele está na educação física? Porque às vezes a gente não pergunta. Ele está muito bem, opa, que bom, olha, ele tem uma inteligência sinestésica, sabe trabalhar bem o seu corpo, porque muitas vezes a gente não sabe, mas um movimento harmônico no esporte, há um acúmulo de centenas, de milhares de sinapses organizadas dentro de nós. Vocês imaginam o quanto o Guga é inteligente em acertar a bola, né? Ali no jogo. Então é o ângulo certo, a velocidade ideal para ele fazer um ponto. Gente, isso é uma extrema inteligência, só que a gente não trabalha muito esses conteúdos. Então, digo a todos nós aqui presentes, somos seres inteligentes e possuímos as inteligências múltiplas. O que nós temos é que desenvolvê-las, encontrar a chave certa para girar a fechadura e aí então as portas se abrem para esse complexo. Mas eu dou
alguns sinais para vocês, porque a doutrina espírita, ela tem esse compromisso em lançar um conteúdo, mas de nortear caminhos. Porque não adianta trabalhar conteúdos e terminar uma palestra doutrinária e sem um norte. O que eu faço com esse conteúdo? Então, analisemos primeiro como anda o nosso cotidiano, porque nós temos que fazer análises para saber se, puxa, eu estou bem nessa existência, eu saí muito longe do meu programa reencarnatório. E a primeira pergunta que eu faço a vocês, para que quando a gente saia daqui, trabalhe, labore um pouquinho o conteúdo, né? Porque o conteúdo doutrinário, ele não pode servir só para sábado à noite, ele tem que gerar indagações dentro de nós. Então, vamos saber se estamos bem ou não. Como anda a qualificação da saúde do corpo somático, do corpo, das células, dos órgãos, dos aparelhos, sistemas? Silvana, mas isso é importante? Na doutrina espírita, claro que sim, porque o corpo é instrumento de quem? Do espírito. Ele faz essa comunicação. Então preste atenção. Se você passa muito tempo da sua vida reclamando de dor, dores intermináveis, é dor de cabeça, é dor no estômago, é dor nas costas, dor sempre com esse incômodo, então observe um pouquinho o que está de errado, o que o teu corpo está reverberando e levantando, né, acendendo a luz vermelha e dizendo: pare um pouquinho e reveja a sua postura. O que você pode mudar? Você pode alterar a tua alimentação, pode aumentar um pouquinho o exercício físico, pode dormir mais cedo, eu não sei. Cada um tem que fazer a sua reflexão, porque o corpo, ele nos dá uma chamada de atenção. É como se ele escrevesse um recado. Alguma coisa precisa ser o quê? Modificada. Ok? Então, nós temos que ver. Então, sim, são 3 pontos que eu já falei algumas vezes, mas que vale a pena lembrar. Então, primeiro é o mecanismo somático do nosso corpo. Como é que ele anda? Equilibrado ou desequilibrado? Uma outra questão é a qualificação do nosso sono. Geralmente, eu sempre procuro tocar nesse ponto, porque ele é muito importante para que a gente tenha um dia melhor. Às vezes dormimos tão mal, pessoal, dormimos poucas horas. Cada um tem a sua arquitetura de sono. Não estou dizendo que todos precisam de 8 horas, de 10 ou de 5 horas. Mas então que a gente saiba o que é necessário para cada um de nós, né? Para que a gente, no outro dia, acorde com um humor um pouquinho melhor. Pessoal, às vezes nós somos muito ranzinzas, né? Quem é que acorda de mau humor aqui? Ninguém, ninguém se acusa, né? Pois é, pessoal, outro já acusou outro, mas às vezes nós temos um humor difícil de manhã, até o primeiro gole de café ali a coisa fica assim meio, né? Às vezes lá pelo meio-dia a gente muda um pouquinho e cuidado, ali pelas 6 horas da tarde a tendência é mudar novamente. Por quê? Nesse momento do dia nós temos quedas hormonais, aonde o nosso corpo entra numa sonolência, entra num período que ele procura um descanso. Então, como a gente não descansa esse horário, né, nós não temos mais o hábito de nos recolher às 6 horas da tarde, às vezes o nosso padrão humoral muda novamente. Então, vamos nos observar, porque às vezes é difícil alguém nos aguentar. Então, às vezes a gente pensa assim, ai, mas o fulano que tinha que estar escutando isso, e nós não? Será que nós somos fáceis de convivência? Porque quando a gente se encontra assim com esse verniz social, todo mundo é querido, todo mundo é educado. Vão conviver comigo 3 dias para ver como é que é. Vocês vão pedir demissão do cargo, né? Porque eu acordo muito cedo, gosto de dormir tarde, eu enrolo, é uma confusão. Mas cada um é um pouquinho assim, então a gente tem que ver como é que nós somos, né? Como é que está esse nosso mecanismo de humor, se eu tenho esse humor extremamente
oscilante. E um terceiro fator é o nosso estresse do dia a dia, né? Agora já não é mais o pão, a alimentação do dia a dia, é o nível de estresse do dia a dia. Porque parece-nos que todos nós temos que andar com um elástico extremamente esticado e correndo e fazendo tudo com pressa. Para que isso, gente? Há uma exaustão do nosso corpo. Eu realmente acho até estranho que não tenhamos mais números de infartos agudos do miocárdio. Não há maior número de desencarne nessa área, é muito grande, mas pelo nível de vida que nós levamos, poderia até ser maior. É porque o miocárdio é um músculo extremamente forte para suportar as contrações. Por isso, esses que têm a pressão arterial elevada, sabe o que significa pressão arterial elevada? O seu miocárdio não está relaxando. Porque as pessoas perguntam, né? Ah, eu estou com 14/9, o que significa isso? 14, gente, a máxima é a velocidade, é a força de contração e a mínima de relaxamento. Então, quem tem a pressão arterial mínima elevada, significa que o miocárdio está relaxando muito pouco, você está muito tenso. Estamos enriquecendo o plexo cardíaco de tensões, de emoções descontroladas, né? Então, vivemos sempre achando que o trabalho tem que ser entregue ontem e escutamos, ah, eu entreguei agora, oh, demorou, hein? Podia ter sido antes, que isso? Tudo. Então, é exaustivo. A vida não nos pede para que andemos assim. Vamos priorizar um pouco as nossas ações do dia a dia. Vamos ver o que é indispensável. Aquilo que nós podemos compartilhar com que outra pessoa nos ajude, vamos compartilhar. Muitas vezes nós não compartilhamos trabalhos, tarefas, por receio que a outra pessoa vá brilhar mais do que nós. Aí a gente perde o nosso cargo, né? Compartilhe tarefas. Compartilhem trabalho, é muito bom, a gente vai deixando a vida um pouco menos estressante, né? Vamos almoçar junto. Eu já nem acho que a família tem que almoçar junto domingo, mas quem sabe, gente, fique a proposta um dia na semana, pode ser quarta-feira à noite ou sexta, cada um sabe de si, mas almoço, faça uma refeição junto com a família, converse sobre a vida, dê risada, conte fatos do passado. Eu lembro bem que na minha infância tinha aqueles almoços intermináveis de domingo, né? Que a gente sentava à mesa, começava o almoço e ficava o papo e já vinha o café da tarde e às vezes já o fogão a lenha já estava ali, era uma coisa muito boa. E hoje, morando sozinha, porque os filhos cresceram e aquela coisa toda, quando eu estou um pouco acabrunhada, entristecida, eu rememoro as conversas e muitas vezes eu me pego rindo. Eu digo, nossa, aquele dia foi uma discussão, né? Um falou uma coisa, outro falou outra. E isso, pessoal, é jogar conversa para dentro do coração, não é jogar conversa fora. É enriquecer a nossa vida e a nossa alma de lembranças positivas. Por vezes, temos um baú que quando a gente abre é um baú de mágoas, de lembranças dolorosas, de coisas que a gente ficou mal trabalhada com outra pessoa. Se é para ter baú de recordações, vamos guardar joias ali dentro, joias de emoções, joias de relacionamentos, de alegria, porque isso vai nos fazer, gente, muito bem. Então, saber desenvolver essa potencialidade, se for para rememorar, relembrar, vamos relembrar de coisas boas, coisas que nos aliviam a alma. Porque assim, olha, uma emoção revivida, seja ela positiva ou negativa, ela ressurge com o mesmo conteúdo emocional. Então, se for para relembrar momentos de raiva, não.
Vamos relembrar momentos de alegria, momentos de união. Portanto, pessoal, identifique em cada um de vocês o que é que mais brilha e comecem a ensinar, a trocar, a permutar essa luz. Só nessa assembleia teríamos um palco iluminado, cada um com seu melhor potencial. Então, a vida vai nos dando algumas sinalizações, vai nos dando norte para que a gente faça essas escolhas mais acertadas. Vocês querem observar brevemente? Eu vou rememorar e vocês juntos vão fazer isso silenciosamente. Do 0 aos 7 anos, quais eram os padrões? O que vocês admiravam? Quais eram as pessoas que vocês olhavam e diziam, eu vou seguir? Geralmente é o pai, a mãe, porque de 0 aos 7 anos o nosso convívio ainda é muito familiar, né? Então a gente tem como ídolo um irmão mais velho, então nossa educação também é um parâmetro de imitação, nós ficamos imitando. Dos 7 aos 14 anos, o nosso convívio social ele amplia. Começamos a ir para o colégio, e é uma época em que a gente gosta muito de andar com a turma, né? Aí a turma de amigos é o melhor nesta época, então a gente gosta de brincar, de correr. Me parece que as crianças hoje em dia não brincam tanto de correr, né? De subir em pé de goiabeira. Só para vocês terem uma noção, eu quebrei um braço e uma perna caindo de pé de goiabeira. Eu era muito arteira, morava no interior, então eu não dava sossego para o meu pai e para a minha mãe, né? Dos 14 aos 21 anos, pessoal, é um período em que a própria reencarnação, a personalidade de cada um de nós está se fechando, está se formando com hábitos, com valores. Então a gente acha que é um período às vezes um pouquinho difícil. Quando a gente diz para os nossos filhos, vai fazer isso, eles dizem não, né? É um não pelo sim, então é só para dar uma contrariedade, né? Uma contrariedade. Mas vamos ter um pouquinho de paciência com os nossos adolescentes. Eles estão se impondo diante da própria vida. Não se assustem com os cabelos alaranjados, verdes e cor-de-rosa, e nem com as calças jeans, né? Rasgada, isso tudo faz parte da vida. É muito impressionante quando o adolescente encaixota os seus brinquedos. Encaixota até aquele brinquedo que a gente deu no Natal e eles, não, pode levar para o centro espírita, eu não quero mais. E aí a gente leva um susto, mas eles estão se formando e a gente vai tendo que respeitar o seu silêncio, a sua cara amarrada e perceber que este momento ele está dizendo, mãe, pai, olhem para mim, eu preciso que vocês prestem um pouquinho mais de atenção em mim mesmo. Dos 21 aos 28 anos, nós meio que ganhamos o mundo, porque quem mora no interior vai para a cidade maior, fazer faculdade, ou quem já mora na capital já começa com outros ciclos sociais, ou vai fazer intercâmbio, então já amplia, né? Dos 28, pessoal, qual é? Mais 7, dá 35. Sempre tem uma pessoa que me ajuda, porque eu não sou boa nessa arte dos abstratos. É um período que a gente começa a buscar um pouquinho de sossego na vida. É um período que a gente já gostaria de ter um emprego que nos desse pelo menos o básico, as condições, né, de já ter o nosso canto ou de comprar nossas coisas. E é nesse período que a gente quer também um sossego emocional. Então, muitas pessoas optam por uma união a dois, ou casamento, ou viver junto, neste período da vida. E quem passou dos 35 anos de idade, pessoal, o que vai fazer? Se desesperar? Não, né? Não, a gente não se desespera, porque a vida prossegue, e a vida prossegue
com outros valores que vão meio que suprindo as necessidades e as nossas carências. E aí a gente vai amando, ampliando, fazendo outras atividades. Não é que a gente não queira mais viver com outra pessoa, mas já não é aquilo que é extremamente necessário. E a vida prossegue dos 32, 35 ao... Gente, esta fase, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque essa fase a gente vai achando que, olha, eu deveria ter escolhido outra profissão, eu não sei bem se eu tinha que ter casado, ou será que eu descaso, vou procurar outra pessoa? A vida começa a mexer com os nossos sonhos, com a nossa cabeça. Cuidado! Então nós temos que nos asserenar. Não é fazer a permuta do que está fora de nós, mas é fazer permutas de valores dentro de nós, sedimentar amores, né? Afetos, carinho, não é só trocar. Cuidado, vamos ver como você tem que trabalhar com aquilo que você já conquistou, mas é um período de cuidado em relação à vida. Depois, 49 aos 42 aos 49. Essa fase, nós já vamos nos pacificando um pouquinho. É a chamada maturidade. Portanto, quem não chegou ainda na maturidade cronológica, não se assuste. Ela nos dá um pouquinho de paz, sabe? Porque se aos 18... se eu fosse convidada para uma festa, eu ficaria já ansiosa para saber que roupa que eu vou, né? Com que roupa que eu vou a tal festa. Abro o guarda-roupa, por mais que caia a roupa, a gente sempre diz, não tenho roupa para ir. Ai, meu Deus do céu. Já lá pelos 49, os valores vão mudando, a gente já está mais sossegada. Não é que não temos o cuidado, mas aí a gente já tem uma outra preocupação. Quem é que vai estar lá para que eu troque uma conversa, para que seja um bom papo, para que a reunião seja boa? Não importa se eu estou de chinela havaiana ou de salto alto, ou se um está de vestido comprido e outro está de bermuda, porque não é isso, mas que tem importância para nós, mas é o contato humano, é a troca. Essa é a grandiosidade da humanidade, é nos tratar como os seres humanos, não perder isso. Isso a gente não pode perder. E o próximo setênio, depois dos 49, cuidado, qual é? 56, pessoal. Essa é uma fase que eu costumo dizer para vocês que tem uma música que fecha bem com essa fase, que diz assim, eu só quero saber do que pode dar certo, eu não tenho mais tempo a perder, né? Os Titãs cantam isso. Eu só quero saber do que pode dar certo, eu não tenho mais tempo a perder. Não deu certo, tentei, investi, mudei. Então, quem sabe, troque, permute, ainda há tempo. Porque se estamos encarnados, nós estamos aqui nesta encarnação, é para refazer, para recomeçar, para reviver, para nos realinhar, é para viver bem. Então, não vamos pendurar a chuteira, porque aí é uma época, né? O próximo setênio é uma época que... Qual é o próximo? 63. Eu lembro bem que quando eu fui fazer a palestra numa outra casa espírita, e eu cheguei nesse último setênio, um colega, já muito conhecido, eu fui falar e ele disse, não fala. Eu disse, ai, como é que pode? Vamos falar. Quando nós chegamos nesse de 60, né, 63 anos, já semeamos muito. Já jogamos algumas sementes ao vento, outras trabalhamos o terreno e vimos germinar a semente, né? Dá flores, dá frutos, e olha lá que bom, isso é a vida. Então nós temos que saber o que fazer com a vida que prossegue, porque hoje nós já temos a 4ª geração, né? Porque estamos envelhecendo e vivendo, mas o que nós vamos fazer com esses 30 anos a mais? Vamos viver bem, não dá para a gente azedar em relação à própria vida. Então, há um fato, uma história
que o Roberto Marinho, que fundou as organizações Globo, ele fundou as organizações Globo aos 63 anos de idade, pasmem, né? Então, muitas vezes a gente acha, pô, 63 já está. E aos 90 anos ele fez uma festa de aniversário. Então, muitas pessoas, né, quem trabalhava com ele, foram compartilhar da festa, e alguém que estava passando na ilha de Galápagos levou um presentinho para ele, uma tartaruguinha. E nós sabemos que as tartaruguinhas de Galápagos vivem de 100 a 200 anos. E deram um filhotinho de tartaruga para Roberto Marinho. E ele disse: amigo, não vou poder receber e ficar com esse presente. Aí o moço ficou um pouco assustado. Poxa, eu te trouxe de tão longe. Ele disse: não, mas tem um problema aí. Eu vou cuidar do bichinho, vou alimentar, ele vai crescer. E aí ele morre e eu vou ficar aqui na sofreguidão. Puxa vida, né? Ele já tinha 90, olha a expectativa que ele tinha de vida. E muitas vezes a gente tão jovem, a gente não quer mais saber. Já estamos entristecidos em relação à vida, acha que não vale mais a pena, vale. Nós estamos aqui, estamos vivos, erguidos, e cada dia nos chama para vivermos melhor. Isso é viver. Pessoal, eu vou encaminhando para o encerramento, porque se eu fico aqui nós vamos até meia-noite conversando, né? Mas o que eu digo para vocês que é indispensável, né? É trabalhar com uma verdade absoluta, então não é qualquer verdade. É indispensável em nossas vidas termos valores, valores que nos agregam, valores que são atemporais, valores que são universais. Porque muitos valores na nossa vida nós temos que fazer permuta. Hoje esse valor serviu até aqui, agora eu tenho que revisitar, repensar. Mas tem valores que servem para qualquer idade, em qualquer país que nós estamos vivendo, que é termos dignidade. A dignidade se compreende quando o nosso sim é sim e o nosso não é não, não tem meio termo. Não tem ficar em cima do muro, não tem compartilhar mais ou menos com essa ideia. É sim quando é sim, e é não quando é não. E isso muitas vezes nos traz muita incomodação, porque quando nós compartilhamos com o sim, é mais fácil. Ninguém nos pergunta por que sim, mas quando a gente diz não, eu não compartilho com você desse pensamento, aí nós temos que ter muitas palavras para que a gente possa se colocar. Não é convencer o outro, mas é saber se colocar. Então, isso é uma questão de dignidade. E termos integridade, que é a coerência entre o meu pensar, o meu falar e o meu agir. Porque se a gente pensa uma coisa, fala outra e age de maneira diferente, isso não é digno de cada um de nós. Então, nós temos que começar a repensar. Puxa, eu penso uma coisa, falo outra e ainda ajo de maneira que não é coerente com aquilo que eu penso. Nós temos que ter valores que vão de acordo com aquilo que nós achamos que é certo, da nossa observação, do nosso estudo, da nossa convivência na questão social. E um outro valor indispensável é ter fé. Mas ter fé inabalável. Quando Jesus fala em fé, não é qualquer fé. É fé que não fica com medo, que não tem temor. É uma fé inabalável em quem, pessoal? Em Deus, em Jesus, nos nossos anjos guardiões? A fé inabalável é em cada um de nós, porque nós somos filhos de Deus. E Deus acredita na nossa potencialidade. Então, acreditar na nossa capacidade de realização, na nossa capacidade de sermos cada vez melhores. E se nessa altura da nossa conversação, nós ainda não identificamos o que é importante para cada um de nós, o que é digno para cada um de nós,
eu vou dar essa canja para vocês e vou dizer: o que é importante na sua vida, na minha, na sua vida, somos nós. Somos os nossos sonhos. Somos como nós conduzimos a nossa própria vontade. É saber levar a vida de uma forma mais leve, mais simples, para que a gente possa viver a vida de uma maneira mais simples e mais plena. Acima de tudo, desenvolver um pouco mais a nossa paciência, que anda tão limitada, tão curta, em relação a quem convive conosco, e nós temos paciência ainda muito curta em relação aos nossos próprios equívocos. Pessoal, estamos a caminho. Não somos espíritos prontos, vamos reencarnar tantas vezes quanto necessário. Saibamos também ter um auto-perdão, saibamos ser menos crítico, severo para conosco mesmo, porque essa medida não tão severa eu vou ter para com os outros, e isso é indispensável. Deixo para vocês versos para que possamos armazenar este conteúdo e ir para casa, em família, e trabalhar um pouquinho o que foi elaborado aqui. Então, ficam as palavras que dizem mais ou menos assim: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. E o tempo acelera e pede pressa, e eu me recuso. Faço hora, vou na valsa. Por quê? Porque a vida é tão rara. Enquanto o mundo, enquanto todos esperam a cura do mal, eu finjo que isto tudo é normal e procuro ter paciência. Será que é tempo que nos falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? Mas quem quer saber? A vida é tão rara, a vida não para. Boa noite a todos, até um próximo encontro.